Amo! Pas de Paris, J'ai jamais connu Cap Calloway. j'ai jamais rien produit sur Broadway. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. E a Santa Ceia drag. Meus amigos, as Olimpíadas de 2024 começaram oficialmente, tá? Começou e elas começaram através de uma espécie de uma missa negra, tá? Um evento, um culto muito estranho, meio satânico, pra lá de show da Madonna, e vocês sabem do que eu tô falando, envolvendo drag queens, nossos anjos, né? TRANS, tá? Uma estranha relação envolvendo crianças e adultos meio sexualizados, cenas de trisais, culto ao feminismo. Por que diabos a França se odeia tanto? Por que que o mundo nesse instante está em choque, criticando a abertura? Por que tecnicamente a abertura foi tão ruim a ponto de ter faltado comida, inclusive, para os atletas? Que diabo é isso? Será que isso representa o fim da Europa? O que será que está acontecendo? Vamos entender agora nesse vídeo, depois de rodar a vinheta, o que leva a França a escolher esse caminho. E esse caminho, no fim, é bom? Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, deixa eu falar um negócio que é bem engraçado. A próxima edição da Valete, ela é justamente sobre o fim da Europa. A gente vai abordar desde a questão do Trump que tomou um tiro, até as aberturas dessa Olimpíada, tá? Então, bora, assine a revista Valete, você já vai receber a primeira na tua casa, animal, e faça parte desse universo. Aqui na Valete a gente estuda mais, a gente pesquisa mais e pensa fora da caixa. Bora, custa um pouquinho pro teu bolso? Sim, mas investimento na tua cabeça é o único que não vão poder tirar de você. Vamos lá, galera. Primeiro, vamos entender o contexto. Paris vai sediar as Olimpíadas de 2024 e para os franceses isso tem uma simbologia muito especial, porque foi através do Barão de Coubertin que as Olimpíadas saíram, vamos dizer, dos livros de história, elas aconteciam na Grécia, e passaram a ser parte de uma espécie de roteiro na modernidade, tá? Desde o final do século XIX para agora, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e representam a congregação dos povos e blá, 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 blá. Então os franceses, que na época eram, vamos dizer, a chama que iluminava a cultura no Ocidente e no mundo, eles sempre tinham uma perspectiva universalista, se reencontram com a ideia das Olimpíadas agora, porém num estado completamente diferente. Precisamos entender que a mesma Paris agora em 2024 é uma cidade administrada por essa senhora, uma senhora de extrema esquerda, que é a prefeita local e que inclusive recebeu o nosso querido Guilherme Boulos, que foi pegar dicas com elas de como se administrar uma cidade. Então você precisa contextualizar não só essas Olimpíadas, mas a abertura em especial, dentro da mente e da cabeça dessa elite dirigente de Paris. A elite dirigente de Paris, a gente pode entender que é uma elite à esquerda, tá? E vamos dizer, quando você fala em elite de esquerda na França, a gente está falando de coisas muito loucas. Desde as grandes rebeliões do maio de 68, o mundo entende a França novamente como os enfants terribles, né? Os jovens terríveis, a molecada muito louca que traz ideias muito loucas, né? Sexo anal contra o capital, Marcuse com os jovens de 68, carros queimando e tal, o jovem ativista lutando por um mundo melhor, tá? Boa parte do imaginário do jovem lutando por um mundo diferente surgiu dos franceses. Eles são o povo da Revolução Francesa. Em resumo, eles são, na verdade, o povo das revoluções que não dão certo e que terminam legando, além de morte, erros e equívocos que machucam demais, não apenas eles, mas os outros países, porque afinal de contas os franceses são exportadores de ideias, em geral ideias ruins, que acabam tendo consequências nefastas para o mundo conhecido. Então, veja só, dá para perceber aqui que eu não sou exatamente um grande entusiasta da França, então eu não esperava muito dessa abertura. Então se você perguntasse, Renan, do que você vai falar? Olha, essa será uma abertura que vai tratar a França como um país multicultural, que os tais franceses nativos serão meros coadjuvantes, que basicamente vai ser um grande espetáculo de anjos, tá? Drag queens, um espetáculo de beijo gay, feminismo, etc. Mas com certeza, tá? E que vai passar uma série de mensagens políticas dentro de um ritual, tá? Muito especial. Eu tinha certeza que seria assim. Eu só não imaginava que seria tanto. Primeiro, o que mais chocou as redes sociais, tá? A Santa Ceia Queer, né? Basicamente um dos shows contou com uma Santa Ceia que, novamente, troca figuras que são, vamos dizer, de caráter religioso para os cristãos, figuras sagradas, incluindo Jesus Cristo, por outras figuras, que são os novos anjos, né? As figuras que você tem que cultuar na pós-modernidade. Então vai ser a mulher anjo, o homem gay,
Tem até criança no meio, o que é muito representativo sobre a forma como essas pessoas querem relacionar essas coisas todas, né? O contexto é, tem que ter uma criança no meio ali. Fazendo o quê? Eu não sei exatamente, mas o importante é trabalhar o imaginário. Essa cena, porém, ela continua e ela tem um elemento muito interessante, né? Esse cara que tá dançando aí na frente, ele tá representando Dionísio, o Baco, que é o deus do vinho, que é um deus pagão, tá? Ele é colocado justamente, em termos bem semióticos, na frente de Jesus Cristo, que é uma mulher gorda, e ele o substitui, mostrando que agora, vamos dizer, a figura cristã, ela é trocada por um neopaganismo multi-queer e multi-étnico, que, vamos dizer, cultua em si o que o Dionísio sempre, né, tratava naqueles rituais ali, que era o culto ao corpo, à sensualidade, tá? É o elemento dionisíaco. Então, não deixa de ser vamos dizer, um trabalho até inteligente. Quando os caras eles fazem a simbologia deles, eles fazem com a cabeça. E aí, do Dionísio, a coisa corta e vamos pra esse cara aí que você tá vendo, que é basicamente um cantor, homem, barbado, vestido de mulher. É muito louco que há pouca presença de homens brancos, e vamos entender os franceses, vamos dizer, mais antigos, eles são basicamente homens e mulheres brancos, mas o homem branco sempre, ou quase sempre, é colocado na abertura como um homem branco anjo, ou um homem gay, né? Porque parece ser essa a função desse homem agora na pós-modernidade. Porque ou é isso ou ele é um vilão, e vilões não podem aparecer nessa nova cerimônia. A coisa é tão ideológica que surge essa cena aí. Feministas brotando da água, anarquistas brotando da água, porque você tem na cerimônia que mostrar que as mulheres e o feminismo, enfim, têm suas raízes na França. A pergunta é por que você precisa justamente desse tipo de elemento, né? E não deixa de ser engraçado que eles vão celebrar um feminismo justamente sendo o país que se orgulha e celebra o ato de ter cortado a cabeça de uma rainha, né? Uma mulher em um espaço de poder foi decapitada e eles se orgulham disso. Decapitada inclusive por homens revolucionários. Mas tudo bem, ela era uma rainha, corta a cabeça dela. Outra coisa que nós temos que aceitar também são crianças presentes em cenas ali, porque sim, né? Você tem que se adaptar. Outra coisa são trisais, né, como esse bacana, esse trisal aí, fecha a porta, o que será que eles vão aprontar? A gente tem que lidar com isso, é muito bacana. Aceite, é o novo mundo que se impõe. Todas essas cenas, naturalmente, elas tomaram as redes sociais e todos os comentários das pessoas sobre essas cenas foram justamente, meu Deus, para que esse desrespeito? E entenda uma coisa, esse desrespeito não tem sequer o potencial de integrar, vamos dizer assim, esses elementos minoritários na sociedade, à sociedade como um todo. Né? Então, quando você pega e coloca essas figuras nos lugares dos apóstolos e de Jesus Cristo, o que você está querendo passar é um desrespeito a uma tradição religiosa. E quando você quer desrespeitar uma tradição religiosa para impor algo em seu lugar, naturalmente esse algo que está sendo colocado carrega em si um caráter também religioso. É a nova religião da pós-modernidade. Não à toa, falar dessas minorias é tabu. Inclusive aqui no Brasil, se você falar dos anjos, que você não concorda que crianças tenham que fazer tratamentos para virarem anjos, você pode ser preso, certo? Essa é a nova religião, esses são os novos tabus. Ali, essa espécie de missa negra, esse culto estranho, ele busca trazer isso para você, tá? E você tem que aceitar, achar bonito. Naturalmente as pessoas não acham bonito. E naturalmente isso sequer tem um efeito de integrar as pessoas e falar, poxa, que bacana, tem esse elemento aqui, ali. Não. Tem que ser através do desrespeito, tem que ser através da imposição. Tá? E naturalmente, em vez das pessoas falarem da beleza da cidade, Paris é uma cidade bonita, ou das tradições ou da história francesa, eles passam a falar apenas desse desrespeito, tá? Até porque o desrespeito em si é parte, é objetivo dessa abertura. É como se essa abertura representasse não apenas uma nova França, é uma nova Europa. É a Europa dos imigrantes, é a Europa woke, e é a Europa que está enfrentando esses nacionalismos que estão aí. Os movimentos nacionalistas que tem na França e na Europa como um todo são movimentos que talvez estejam apenas tentando impedir algo que é inevitável, que é uma espécie de troca de costumes, culturas e valores pela cultura, os costumes, os valores dos imigrantes e também dessa elite transnacional que não pensa como o próprio povo ou como o povo antigo que habitava esses lugares, tá? É um sintoma daquilo que a Europa está virando e do que a Europa vai ser daqui 30, 40, 50 anos. A Europa que nós conhecemos já não é a Europa que você conhecia alguns anos atrás e não será a Europa do futuro. Essa cerimônia tem como caráter falar, veja, o mundo mudou e vocês vão ter que se adaptar a isso. E se você não quiser se adaptar,
Nós vamos te adaptar, até porque a tua cultura, a tua história, a tua religião, teus valores, eles não significam mais nada. Isso aqui é muito interessante porque acontece logo após as eleições francesas, em que, para enfrentar, vamos dizer, a ascensão da extrema-direita anti-imigração, quem surge é Macron, que é de centro, pró-imigração, se aliando com a extrema-esquerda, que é inclusive pró-Hamas. Nessa aliança, tá, se firma e vence uma espécie de França pós-moderna que quer ser isso. Então, é paradigmático, volto a colocar, que a abertura represente isso. Você, francês nacionalista, que obviamente não está assistindo meu vídeo, mas estou colocando aqui como uma alegoria também, você perdeu, tá? E você está representado na cena final que é muito emblemática. É, na minha visão, a única cena verdadeiramente bonita e inteligente. É como você está vendo aí, é aí um senhor de idade, branco, de cadeira de rodas, passando a tocha olímpica para 2 jovens atletas também negros, tá? Esses jovens são eles que no final de todo o trajeto da tocha olímpica levam ela e acendem, como vocês podem ver aí, esse balão, tocha, tá? Representando a nova França, a França do futuro. A velha França, cansada de cadeira de rodas, com a demografia totalmente destruída, afinal de contas a França é um país envelhecido, assim como a Europa é um continente envelhecido, entrega seu futuro para esses jovens imigrantes que estão assumindo o comando. Naturalmente, esses jovens imigrantes não estão assumindo o comando, vamos dizer, das instituições e do poder de fato no país. Eles ainda, em grande medida, moram nas periferias, eles organizam as novas rebeliões, eles têm raiva da forma como são tratados. Mas o futuro é deles. E o recado que o poder estabelecido hoje passa é, sim, o futuro é deles. A direita anti-imigração perdeu e esses jovens carregarão o futuro. Se essa é a escolha verdadeira dos franceses, e parece ser, então a cena tem que ser tratada como, vamos dizer, uma cerimônia bonita em si. Ah, mas Renan, eu acho que a velha França tem que voltar à Europa. A Europa, como vocês conhecem, em grande medida, acabou. A gente tem que se adaptar. Se vai dar certo ou não, se essas pessoas serão assimiladas ou não, ou se elas querem alguma assimilação, e vou deixar aqui meu palpite, ninguém quer assimilação, porque a própria cerimônia em si não traz em nada os verdadeiros valores da França, mas sim a construção de uma nova França. Então o que nós temos é apenas, vamos dizer, uma sugestão. A sugestão de que daqui para frente, não só a França como a Europa serão algo novo. E eles esperam que isso seja excitante, tá? Eu poderia encerrar o vídeo agora, mas não vou encerrar, porque há atenção no ar. Talvez esse futuro não seja tão brilhante como eles tentem passar. Talvez a incapacidade de fazer gestão, inclusive, da velha Europa, esteja rodando, esteja, vamos dizer, presente. Há inúmeros relatos de assaltos durante a Olimpíada de Paris, algo que nem sequer no Rio de Janeiro aconteceu. O Zico, que é, vamos dizer, um atleta brasileiro, né, um herói brasileiro, ele foi roubado pra valer, tá? Faltou comida para os atletas, porque eles fizeram uma opção vegana e as opções veganas não alimentam de verdade atletas que precisam bater seus macros em proteína. Delegações inteiras estão trazendo comida dos seus países agora emergencialmente. Os turistas estão reclamando que a estadia é ruim, que os preços estão caros, que a cidade está suja. Então há algo de podre no reino woke da França. Por mais que eles vendam um futuro brilhante no multiculturalismo, o mundo concreto que eles estão entregando vem parecendo ser nem um pouco bonito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que vocês olhem, vamos dizer, para essa cerimônia de uma maneira um pouco diferente. Se você entender isso como uma transição de um velho para um novo mundo, acho que ela fará muito sentido para você. E aí, se você vai gostar ou não, enfim, não é comigo, é contigo. Deixa seu recado aqui, comenta se você gostou, comenta se você gostou do vídeo, comenta se você concorda com essa leitura. E é isso. Compartilhe o vídeo. Valeu!